Os anos 80 foi um período de uma avalanche rock and roll no Brasil. As músicas expressavam a vez e a voz de uma juventude que não aguentava mais a repressão. Por isso, uma das características mais importantes do rock oitentista são as letras e as músicas de protesto. Vamos conferir. Tá, mas peraí, se você estivesse perguntando por que tantas músicas de protesto em um período da história da música brasileira, vou te dar alguns dados para você ficar por dentro. Em primeiro lugar, de 64 a 85, o Brasil viveu sob o jugo da ditadura militar. Os anos 80, do ponto de vista econômico, ele é conhecido como a década perdida. Você deve lembrar que em 79 ocorreu a segunda crise do petróleo e isso atingiu em cheio a economia brasileira, provocando recessão, crise econômica, inflação e por aí vai. E em 83, um movimento ganha força, o chamado Direta Já, foi um movimento pela redemocratização do Brasil para que as pessoas pudessem voltar a escolher os seus representantes. E vamos e convenhamos que a juventude estava saindo de um processo de muita repressão e isso se expressava nas músicas, no rock que se fazia naquele contexto histórico. E sem mais delongas, vamos para a primeira música, número 1, Inútil, da banda O Traje a Rigor. Inútil foi gravada primeiramente em 1983, mas só pôde ser ouvida a partir de 85, no primeiro álbum do Traje a Rigor. Nessa música ele utilizou uma ironia muito forte para criticar a nossa falta de senso crítico nas escolhas dos nossos representantes e virou um hino das Diretas Já. Música 2, Até Quando Esperar, da Plebe Rude. É punk rock na veia, essa música traz uma crítica muito ácida à situação econômica e social que o Brasil vivia. E ele chama a população a se mobilizar contra a desigualdade social e econômica entre as pessoas. Por isso ele vai dizer, até quando esperar? Música 3, Alvorada Voraz, do RPM. Essa música faz parte do álbum Rádio Pirata e sobrou para ditadura militar, políticos corruptos, tortura, enfim. Um trecho da música abre aspas para o Paulo Ricardo, o caso Sudã, Maluf, Lalau, Barbalho, Sarney, quem paga o jornal é a propaganda, pois nesse país é o dinheiro quem manda. Número 4, Toda Forma de Poder, dos Engenheiros do Havaí, essa música que faz parte do primeiro disco Longe Demais das Capitais. Numa espécie de discurso antissistema, ele vai dizer, eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Os políticos que falam e não dizem nada. Ele vai sentar uma crítica, inclusive, nas ideologias. Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. Uma outra parte da música ele vai dizer, o fascismo é fascinante e deixa a gente ignorante fascinada. Acredite, isso foi escrito em 1986. Música 5, Selvagem, dos Paralamas do Sucesso, não poderiam ficar de fora. Essa música que fala da repressão policial, as estruturas de poder e aqueles que estão do outro lado, os subalternos que sofrem todos esses tipos de repressão. E a crítica vai ser bem direta. A cidade apresenta suas armas, meninos nos sinais, mendigos pelos cantos, e o espanto está nos olhos de quem vê o grande monstro a se criar. Música 6, Comida. Talvez precisasse de um vídeo só para essa banda, com tantas músicas, tantos hinos de protesto que eles têm. Estou falando, obviamente, dos Titãs. Essa música foi lançada junto com o disco Jesus Não Tem Dente no País dos Banguelas. Dentro ainda dessa efervescência do processo de redemocratização, eles vão colocar uma agenda de reivindicações que isso acabou caindo, inclusive, no gosto do movimento estudantil. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, arte, balé. Então ele vai falar de uma série de reivindicações que a população tem, ampliando as necessidades que essa população e que essa juventude em especial tinha naquele contexto histórico.
Música 7, Segura na Cadeira, Que País é Esse? Legião Urbana, em que o Legião Urbana solta o verbo contra uma série de problemas sociais no Brasil afora. É interessante que certa vez o Renato Russo falou um pouco sobre essa música e ele disse, olha, apesar do título ser uma pergunta, não se trata de uma pergunta, mas de uma exclamação, ou seja, que país é esse? Interessante essa primeira frase, nas favelas e no Senado, sujeira para todo lado. Ele está falando de sujeira diferente, uma pela falta de cidadania, pela falta de saneamento, aquele determinado espaço da cidade, que são as favelas. Então a sujeira pode ser vista a olho nu, e no Congresso, as maracutaias e toda a corrupção que existia e que ainda existe naquele espaço do poder do nosso Estado brasileiro. Número 8, o rebelde da Zona Sul, Cazuza, o imortal, a música Brasil. Interessante que o Cazuza chegou a confessar que essa música ela foi inspirada na música Que País é Esse? Do Renato Russo, que o Cazuza falou, olha, eu quero também tratar de temas do Brasil, eu quero falar do meu Brasil. E eu destacaria aqui um trecho, Brasil, mostra a tua cara, eu quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim. Bem, número 9, Carta aos Missionários, da banda Uns e Outros. Essa música também vai tocar na questão da repressão, na questão dos militares. E eu destacaria aqui um trecho que ele diz assim, generais de todas as nações, fardas bonitas, condecorações, documentam na nossa história o seu rastro sujo de sangue e glória. No top 10, a música Zé Ninguém, do Biquíni Cavadão. Essa música é dos anos 90, mas ela ainda pega esse espírito de protesto dos anos 80. E o refrão é simplesmente genial. Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém, e aqui embaixo as leis são diferentes. Querendo dizer da diferença no tratamento que as instituições dão para as pessoas mais pobres, os Zé Ninguéns, e os que estão em um outro patamar social, que gozam ali de direitos e vantagens que nós, réis mortais, estamos distantes de ter. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Calma antes de você sair. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, matou alguma curiosidade, se inscreve no canal, dá o like nesse vídeo. Aqui a gente tem outras análises, outras dicas de música que tratam de algum tema social ou algum tema da geografia. E se na sua cabeça tem outras músicas que ficaram faltando, comenta aí, a gente vai adorar saber e ampliar, obviamente, os nossos conhecimentos